Olá, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre, amado Jesus, estejam com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Antes de adentrarmos ao nosso estudo, como de costume, que a gente possa limpar a nossa mente de todas as concepções que a gente tem, de todas as ideias já preconcebidas, para que a gente possa entender e ter uma nova perspectiva sobre o olhar do Neio Lúcio aqui, dos nossos estudos atuais. Espero que todos estejam bem. Então vamos dar início ao nosso estudo do capítulo 11, o Santo Desiludido. Aqui no capítulo 11, intitulado O Santo Desiludido, a gente já pode tirar uma pequena reflexão, de que aparentemente o santo aqui, que logicamente se imaginava ser um santo, ele foi pego em surpresa, provavelmente, no seu desencarne, por situações. E com referência a isso, a gente tem uma passagem de Jesus, Mateus 7, 21, 23, que diz o seguinte: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente precisa entender que Jesus e Deus, ele sempre espera a nossa humildade. Então, seguir Jesus é seguir em direção à humildade, onde os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, como ele dá o exemplo. Então, quanto mais você tentar crescer, mais você tem que mostrar humilde, espiritualmente falando. Você é grande, mas você não usa do poder e da moral que você tem para pisar em cima dos outros, por exemplo. Então, os valores meio que se invertem nesse sentido. Então, conhecer Jesus, conhecer e saber muito, não significa hierarquia espiritual. O que manda, espiritualmente falando, é o exercício da prática. Então, Jesus, quando ele diz ali, apartai-vos de mim que eu não te conheço, é nós, muitas das vezes, achar que por conhecer, por, vamos supor, frequentar um lugar rotineiramente, mas a gente não lutar pela nossa transformação moral, às vezes não tem tanta referência. Porque nós estaremos apenas batendo ponto, vamos supor assim. Para Jesus e para os bons espíritos, o que conta é realmente o exercício, ou seja, a força de vontade que eu tenho em realmente me fazer a transformação interior. A transformação interior tem validação e tem força. Enquanto isso, muitas das vezes a gente vive na hipocrisia, conhecendo muito, mas executando e praticando zero. O mundo só transforma com a nossa transformação. Jesus ele só conseguiu trazer essa mudança para o mundo, ou seja, hoje nós conhecemos Jesus, não é simplesmente pelos milagres, é pelas obras que ele fez. Então ele não ficou somente na teoria, ele executou as obras. E todas as vezes que alguém chegava até Jesus, o que ele dizia? A tua fé te salvou. Ou seja, os seus méritos eu só te mostrei e canalizei uma energia. Todos nós somos capazes de auxiliar alguém, espiritualmente, talvez, materialmente também. Todos nós somos capazes, porque nós somos filhos de Deus e somos canalizadores de Deus. Como Deus é sábio, Deus utiliza de todos para que possa fazer alguma coisa que sirva de auxílio para alguém em algum momento. Então, quando Jesus disse para nós que todos nós somos deuses, ou seja, todos nós temos capacidade, o que muitas das vezes acontece é que um tem mais capacidade do que o outro porque se aperfeiçoou na sua caminhada evolutiva e foi adquirindo mais conhecimento e mais fé. A fé é a confiança em si, ou seja, essas informações convividas e vividas no dia a dia vão ficando armazenadas no nosso inconsciente e nas nossas encarnações passadas. Por isso que Jesus diz que é muito mais profundo, é uma transformação moral em cima de práticas, e não somente em cima de argumentação ou de conhecimento. Conhecer é muito bom, mas a gente precisa conhecer, compreender e praticar, para que haja transformação no meu mundo interior e no mundo exterior. Em Lucas 8, 44, 46, por exemplo, Jesus diz: alguém me tocou que de mim saiu virtude.
Ou seja, não precisou acontecer absolutamente nada, mas a pessoa que encostou em Jesus, a mulher que foi lá e encostou em Jesus, tinha merecimento e tinha fé, tinha confiança, tinha uma certeza. Então, bastou que ela fizesse esse contato direto, sem vacilo, e automaticamente foi beneficiada. Então, quando Jesus nos mostra o meio da oração, né, quando a gente ora por nós e oramos pela outra pessoa, nós nos conectamos com essa fonte divina e intercedemos por essa pessoa ou por nós mesmos. Isso é se conectar com essa fonte superior. E o auxílio sempre vem. E aí, com o auxílio, nós precisamos fazer a nossa transformação moral através do aprendizado. Então Jesus ele tenta nos mostrar, principalmente quando ele diz: pega a vossa cruz, coloca sobre as vossas costas e me siga. O fardo ele é proporcional aos nossos ombros, né? Porque são as cargas do nosso passado ao nosso presente, para que a gente agora lide da melhor forma possível, né? Sempre da melhor forma possível. Então, quando Jesus diz: coloca o fardo nas costas e me siga, porque o caminho de Jesus ele é suave. Ele não pede que a gente escala montanhas, não peça que a gente faça coisas difíceis. É simplesmente cada um lutando contra si mesmo, se aperfeiçoando, encontrando os pontos a melhorar e trabalhar eles, né? Para que você se dê bem consigo mesmo e se dê bem com as pessoas que estão ao nosso derredor, no nosso dia a dia. Então todos nós que somos filhos de Deus, todos nós somos amados por Deus igualmente, né? De forma igual. Então todos nós temos a capacidade de auxiliar alguém, todos nós podemos ser inspirados pelos bons espíritos, todos nós podemos estender a mão para alguém e auxiliar alguém em alguma necessidade. Então ninguém é desprovido de auxílio. Todos nós temos. O que falta às vezes é que nós realmente às vezes não nos conectamos com essa força superior através das orações, das nossas atitudes, né, e das nossas ideias positivas. Ou às vezes nós nos deixamos levar pelo nosso egoísmo, né? Ou seja, olhando somente para o nosso eu, né? E queremos o meu eu em primeiro lugar, em vez de auxiliar também aqueles que batem à nossa porta. E mesmo que a gente não se conecte com o Criador, a gente está envolto do Criador. Então nós estamos no universo, estamos num planeta que está mergulhado no universo, né? Então Deus ele está envolto de nós e Ele nos conhece perfeitamente. Então sempre está ali nos auxiliando. Deus nos deu o necessário para a nossa caminhada e espera de nós que nós agora carregamos a nossa cruz em direção, né, à evolução espiritual. Conforme a gente vai passando por encarnações, a gente vai carregando o fardo e é como se a gente estivesse desprendendo e deixando de ser quem nós éramos. Ou seja, com a dificuldade da caminhada, a gente vai aprendendo coisas novas e vai escalando em direção ao progresso espiritual, a hierarquia superior. Então, o que nós éramos, o eu do passado, vai deixando de ser e vai construindo o eu do futuro, né? Com o passar dessas encarnações. Então, as encarnações e as dificuldades que nós criamos, porque Deus não impõe dificuldades ao acaso, ou seja, tudo que eu passo hoje são consequências e plantações são colheitas das minhas plantações do passado. Toda execução tem um resultado. Tudo que a gente faz tem um resultado. Então, toda plantação tem uma colheita, seja positiva ou seja negativa. E agora, depois desse contexto, vamos dar continuidade na leitura, né, que chama O Santo Desiludido. Diz assim: inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhes o parecer. Fascinando pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então aqui só para a gente entender até o momento que Jesus já narra, né? Que essa pessoa chegou e se retirou para um lugar específico onde vivia de oração e pensamentos
né, em adoração sem trabalho, ou seja, simplesmente ali no seu mundo interior, como se fosse um santo, né? Então eu dei o exemplo da oração, por exemplo, e o pensamento positivo. A gente tem que orar constantemente? Sim. Né? Então a oração ela é um diálogo com Deus e com os bons espíritos, onde nos inspiram novas resoluções, nos dá força para a gente vencer a nós e conseguir vencer a caminhada, ou seja, que conseguimos chegar ao propósito, né? Então por isso que ela fortifica. E quando a gente intercede por nós e pelos outros, é como se a gente pedisse aos bons espíritos que também vá ao auxílio daqueles irmãos que estão necessitados, conforme a sua necessidade, né? Mas a oração não nos livra do trabalho cotidiano, da nossa renovação em cima de práticas e atitudes. É como se fossem diretrizes, mas é necessário criar e construir a caminhada através da execução, né? Ou seja, construir ali as pegadas no chão aonde a gente vai passar. E isso é feito em cima de práticas e atitudes, né? Todos nós que estávamos no plano espiritual, por exemplo, planejamos a nossa encarnação, os nossos resgates, as nossas correções do dia. E hoje estamos aqui, reencarnados, para que nós possamos dar o exemplo, ou seja, que nós possamos realmente vencer aquilo que nós pedimos para vir e passar, para corrigir, né? Então, a espiritualidade, Deus, necessita de nós a transformação no sentido da execução, né, da prática do trabalho realmente constante, trabalhar ali e demonstrar em cima do trabalho, né? Porque, igual eu falei, conhecer e compreender cogita a necessidade do trabalho de pôr em prática aquilo tudo. E através da prática que chegamos à transformação do nosso eu e do nosso mundo, né? Então nós precisamos conhecer e praticar. E ele continua a leitura. Se um homem ativo e de boa fé lhes trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhes ferve nas veias. Isso é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhes rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetido ao seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhes implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido. É um desastre. Afasta-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço. É uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento, fuja a desordem. Vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim cada consulante em vida da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar-lhes os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. Né? Então aqui, para tudo, ele tinha os exemplos, né? E falava que aquilo estava prejudicando o espírito dele. Só que cada um chega até o seu grau espiritual evolutivo pelos seus próprios caminhos. Ou seja, cada um chega até Jesus, até o grau de evolução, pela sua própria trajetória. Como nós dissemos, Deus, na sua sabedoria, Ele conhece todos nós, somos filhos de Deus, estamos envoltos em Deus, né? Então Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e sabe aonde nós iremos chegar. Então, o que nesse caso o santo fazia era dar lições de morais que muitas das vezes desencorajava às vezes a pessoa, né, ao que ela precisava corrigir, o que ela precisava reajustar na vida dela, mas no sentido de desencorajamento, né? Então o certo, como Jesus faz, é demonstrar o caminho da correção, né, de cada um, para que cada um possa reajustar a sua vida ali perante a sua caminhada. Então Jesus, por exemplo, sempre que ele via uma situação, ele não julgava, mas o que ele fazia? A tua fé te salvou, vai e não pequeis mais. Ou seja, se você chegou até aqui e aprendeu, sirva de lição. Agora continua a caminhada, né? Então, continuando o texto, ele diz: o tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Olha que interessante, ele diz ao preguiçoso adorador,
né? Então, aqui, da interpretação, você fala, nossa, mas parece que ele ficou só ali no cantinho dele, fazendo as preces, né? Dando conselhos ali o tempo todo. Mas para a espiritualidade ele esteve inerte, esteve parado. Ou seja, na cabeça, nos pensamentos estão certos. Mas e o reajustamento e o trabalho que somos solicitados cotidianamente a executar? Né? Então, como a gente falou no começo, tudo está em movimento. Deus quer que nós trabalhemos, fomos criados para o trabalho. Então, se a gente parar para observar tudo na nossa vida, tudo que a gente vê e sabe que existe e podemos tocar, está em movimento. Os espíritos continuam trabalhando. Jesus trabalha até os dias de hoje para garantir a nossa paz. Ou seja, enviando espíritos que já estão num grau muito evoluído, em sinônimo de amor, né, para resgatar nós de nós mesmos. O universo existe e é infinito porque Deus faz com que ele seja infinito pelo trabalho. Então tudo na nossa vida trabalha e dá o exemplo. Então por isso que nós precisamos trabalhar e vencer a nós mesmos, nos corrigindo sempre em direção ao bem, à transformação nossa, né? Então, quando Jesus diz, por exemplo, que nós não temos o direito de julgar alguém, é porque realmente cada um no seu íntimo sabe o que precisa reajustar. Se a gente analisar, a gente encontra a situação. E através da oração, nos é concedido meios e aspirações para que possamos reajustar essas tendências. Né? Então, quando nós imaginamos, por exemplo, estar sozinho, é uma tendência ilusória, porque até onde a gente acha que não tem nada, existe alguma coisa. Talvez só não foi identificado por falta de aparelhamento, né? De um aparelho que consiga identificar isso. Né? No caso dos micróbios, por exemplo, estão ali. A gente sabe que estão, mas a gente não consegue visualizar. E os espíritos são da mesma forma. Então os espíritos estão trabalhando constantemente. A nossa vida que nós estamos traçando e passando hoje, ela foi projetada antes da gente reencarnar. Está no nosso inconsciente essa informação. Né? Então quando Jesus, por exemplo, diz: tudo o que acontece na vossa vida, por exemplo, tenta olhar o lado bom, porque você está olhando agora, você está se defrontando, por isso que às vezes é complexo. Mas se você começar a olhar o lado bom da situação, você aprende em vez de criticar. E aí vem um ensinamento, uma transformação às vezes. Né? Então essa transformação, a vida nos impõe ela. Nós fomos criados filhos de Deus e estamos em destino, em corrida ao progresso. Vamos alcançar o progresso cedo ou tarde. Né? Então a gente sabe, por exemplo, que se a gente fica estagnado, fica estacionado por longa data, a gente começa a adoecer, começa a ficar doente, começa a acontecer N coisas com o nosso organismo. Então, já demonstrando através da lei da natureza que é necessário o progresso. Uma semente de alguma coisa, você joga ela na terra, aparentemente ela está ali, vai morrer. Mas não, com os meios necessários, ela começa uma transformação íntima e futuramente vira uma árvore. Né? Então, tudo na nossa vida, por mais que pareça estar parado ou por mais que pareça não ter nada nem ninguém, na verdade é uma questão de ótica. Então, se a gente olharmos, por exemplo, pelo olhar espiritual, a gente começa a compreender. E grande parte das respostas da nossa vida está na questão espiritual. Né? A gente precisa cuidar do nosso espiritual, porque o nosso pensamento vive espiritualmente falando e ele se manifesta fisicamente falando. E aí, continuando a leitura, ele diz assim... Né? Então aqui no caso, por exemplo, do santo aqui que ele está citando, aos olhos nossos, materiais, por exemplo, vamos falar ou imaginar, nossa, ele foi uma boa pessoa, ele não fez nada, né? Ele não arriscou, mas ele também não praticou boas sementes, boas plantações, né? Então ele ficou inerte. Então aos nossos olhos a gente fala, nossa, ele foi para o reino dos céus, foi um espírito muito bem recebido. Mas olha o que diz na leitura. Todos os seus seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que o do sepulcro seguiria direto ao paraíso, com inexcedível assombro, porém foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado indagou, à vista de semelhante e inesperada inflação dos motivos que lhes haviam situado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho.
sendo esclarecido que não se fora homicida vulgar na terra. Era ali identificado como matador da coragem e da esperança, em centenas de irmãos em humanidade. Então ali, quando ele chegou no plano espiritual, ele foi levado, para uma questão, uma região onde ficavam os homicidas, porque ele foi acusado de matar a coragem daquelas pessoas que procuravam ele em vez dele matar e acusar, para que ele fosse e desse coragem para a pessoa vencer e demonstrar caminhos, resoluções corretas. Como Jesus disse ali um pouco atrás, nós temos caminhos diferentes para alcançar o Criador e estamos retraçando a caminhada da onde paramos no passado. Ou seja, se paramos nesse ponto, retornando nessa reencarnação, nesse ponto colocamos os pesos, os fardos nas costas e seguimos a caminhada em direção à correção. E nesse agrupamento que nós temos, não vem só um, vem um grupo inteiro. Então, a família que eu tenho são provavelmente ligações do passado. Os amigos são ligações do passado. Então, a minha vida hoje, por exemplo, isso é proporcional ao fardo de cada um, mas a vida de cada um é difícil individualmente, porque o que, por exemplo, é difícil para você não é difícil para mim, porque talvez eu já consegui essa conquista, eu já venci isso em outro momento, eu já aprendi essa lição. Então, o que é difícil para mim talvez não é difícil para outra pessoa. Então, por isso que cada um está vivenciando uma situação diferente dentro da sua própria vida. E o agrupamento que nos encontramos é o agrupamento do reajuste do passado. Então aqui, por exemplo, ele diz que ele foi para o umbral porque ele matou a coragem e a esperança de centenas de irmãos. Então imagina o seguinte, no plano espiritual, você está lá sofrendo numa região do umbral. E aí você sabe que para você alcançar um grau de evolução, você precisa reencarnar com esse grupo e reajustar. Então você vem para reajustar. E aí, nos momentos de fraqueza, você é desencorajado. Da onde, por exemplo, talvez foi muito difícil para você reencarnar e vencer tudo aquilo. Então, por isso que a oração fortalece nós. A oração é um meio de fortalecer. E nós precisamos realmente ter força para vencer, porque a luta é sempre contra nós mesmos, O reajustamento é sempre íntimo. Ou seja, primeiro a gente precisa compreender e reajustar. E aí, continuando aqui a leitura, diz assim: silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém ao infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhes é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Tá vendo? A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Ou seja, o que a gente falou lá no começo, Quando nós chegarmos no plano espiritual, a gente vai ser visualizado, não é pelo conhecimento que nós temos, não é, simplesmente por falar, mas é pela nossa execução, ou seja, pelo apoio, por todas as questões morais positivas e práticas positivas, ou seja, as plantações que nós fizemos. Nunca nos esquecemos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então é o que ele diz, na prática do bem. Agora, quando se trata de encorajamento a questões negativas, aí a gente já está compactuando com o erro, Então é o que Jesus falou, a gente precisa encorajar no bem, ou seja, demonstrar soluções com realidade perante as correções no bem. Então a gente precisa entender que coisas materiais, ela não traz felicidade. Por isso que Jesus usa a frase: eu te dou a minha paz. Ou seja, a paz de Jesus é a paz íntima, Mas não é felicidade, ele não garante felicidade. Porque nós imaginamos que a felicidade no nosso mundo de transição ela é conquistada em cima de coisas materiais, mas não é transitório. Tanto é que a gente sorri hoje e chora amanhã.
Mas com Jesus, igual ele diz, o fardo fica mais leve, porque a gente tem a paz de Jesus, a gente procura essa paz, procura entender as questões de forma espiritual, passa a dar graças a Deus pelo sofrimento que nós estamos enfrentando, porque são degraus de evolução, né? E depois que passamos por um sofrimento com resignação e aceitação, a gente realmente vence ele. É como se as algemas daquele sofrimento realmente já não fazem parte de mim, porque eu venci aquilo, definitivamente falando. Paguei a minha dívida perante a consciência e perante os meus irmãos, e estaremos livres de uma vez por todas, né? Então, por isso que Jesus diz que cada um chega a um grau, chegará ao reino de Deus pelo seu próprio caminho. Da mesma forma que cada um é diferente do outro, os caminhos também não são 100% iguais. Podem dar de parecer, mas não são iguais. Então a gente tem uma perspectiva de visão diferente perante a vida, né? Então é realmente incentivar as pessoas, encorajar as pessoas no seu reajustamento interior, sempre olhando para dentro de si e fazendo essa mudança, sempre auxiliando e estendendo a mão àqueles que necessitam, né? Auxiliando e estendendo a mão àqueles que necessitam. Seja numa palavra, porque a gente imagina muitas vezes que auxiliar é somente dando bens materiais, mas o maior auxílio é uma palavra amiga, é demonstrando caminhos, demonstrando meios que a pessoa consiga emergir dela mesma. Ou seja, Jesus, por exemplo, não precisava saber o problema das pessoas, mas ele sabia os caminhos. Então, quando você mostra o caminho, você mostra meios para que a pessoa por si só consiga vencer ela mesma, que ela consiga emergir de onde ela está se encontrando. Mas, mostrar caminhos, direções, sem julgamentos, sem imposições. E assim, através da prática, nós conseguiremos um mundo melhor. Então, esse foi o nosso estudo da noite de hoje, do capítulo 11, O Santo Desiludido. Espero que todos estejam em paz. Até a próxima. Muita paz a todos.